E vamos falar sobre o desenvolvimento econômico viabilizado pelo cooperativismo, casos concretos de referência. Ela é consultora, conteudista, escritora e palestrante, mestre e bacharel em turismo, especialista em consultoria turística em relações e negócios internacionais. Possui 35 anos de experiência no turismo, tendo atuado em organizadoras de congresso, Convention e Visitors Bureaus, na Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, no Ministério de Turismo Embratur, foi consultora para a Unesco e para o Banco Mundial no ano de 2020, foi nomeada uma das 15 líderes mais influentes de la indústria de las reuniones de la República Latinoamérica Meetings, representando o Brasil em Gramado. Com todo esse currículo, uma pessoa que tem essa carga maravilhosa, essa bagagem, é com muito carinho que eu chamo Vanisa Schuller para fazer a sua entrevista e receber o aplauso da plateia mais educada do Brasil. Boa sorte. Quer sem fio? Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Então, vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa oportunidade nessa cidade maravilhosa, que além de dar a palestra, tenho a honra de trabalhar com a Associação Amigos de Cristo, para que a gente consiga organizar um pouco esse problema bom, né, que é ter uma demanda espontânea tão grande. Eu fico tão feliz quando a gente tem problema bom para resolver, né, que normalmente isso aqui é um pouco do inverso do que a gente faz no turismo, né? O turismo a gente tem que fazer um esforço imenso para trazer as pessoas. O nosso problema aqui em Encantado é nós organizarmos esse monte de pessoas que vêm. Então, isso são os problemas bons que a gente tem que lidar, e eu acabei tendo um carinho muito grande pela cidade, pelo projeto, e é um projeto que tem tudo a ver com isso que eu vou apresentar. Pode passar o slide, por favor? Então, o colaborativismo, eu acho que é um tema que está muito em voga, né? Algo que todo mundo, de uma hora para outra, começou a comentar. Eu vou perder um tempinho ali, bem pouquinho tempo aqui da minha 1 hora aqui de palestra, vou perder um tempinho aqui só para a gente nivelar esse conceito. Mas antes da gente fazer isso, eu sou uma pessoa otimista por natureza, vocês não precisam compartilhar, a gente teve muitos momentos tristes, né, na Covid, mas do ponto de vista do turismo, nós tivemos, e não só do turismo, mas principalmente da sociedade, nós tivemos algumas coisas boas que esta pandemia acabou nos dando, né? Como sempre, tem pontos bons e pontos ruins, mas eu particularmente, vou deixar aqui que vocês reflitam sobre isso, porque sempre tem, mas eu elencaria 3 coisas que eu considero, 4 coisas, que eu considero muito bacanas que a Covid nos trouxe. O óbvio, né, não é algo que ganha o meu coração, mas isso aqui, a transformação digital, que nós fomos puxados assim, a fórceps, né, de uma hora para outra, acabou o tempo das cidades, das empresas, das pessoas estarem presentes online. Acabou. A transformação digital não é uma consequência da Covid, ela já estava aí. O que aconteceu é que a Covid terminou o tempo. Quem estava, quem não estava fora. Não gosto de rede social. Não vai conseguir se comunicar de outra forma. Não sei usar o Zoom. Eu também não era uma expert nisso. Tivemos que adaptar, era a única forma. Então, eu acho que nós aceleramos com uma velocidade absurda, que nós nunca pensaríamos que poderíamos chegar nesse nível de desenvolvimento, porque era uma necessidade. Pode passar o próximo. A outra questão, e que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar, é a história da finitude. Pode acabar amanhã. Ela sempre esteve ali, mas as pessoas talvez não tivessem sentido de uma forma
tão presente essa possibilidade, né, da finitude. Pode passar? A questão da sustentabilidade, que veio junto, né, com a finitude, porque a gente se deu conta que o planeta estava já com seus recursos e começamos a prestar atenção nos detalhes, né, e são causas muito importantes que trouxe isso à tona, e aquela que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a questão da responsabilidade social. De novo, nada disso aqui nasceu com a Covid. Eles já são tendências. Eu resgatei slides meus há mais de 10 anos falando dessas tendências. Mas era uma coisa pequenininha, né? Um processo muito lento. A responsabilidade social foi aquilo que a gente mais percebeu, quando, e principalmente com essa dualidade, aí já entrando, né, nas questões de posicionamentos das pessoas, e com as mídias sociais sendo a única forma das pessoas se manifestarem, a gente percebeu muito claramente esta questão da responsabilidade social. Então, no meu entendimento, foram coisas que são tudo detalhes muito importantes para o desenvolvimento do destino, para o turismo, mas e para o desenvolvimento de todos os projetos. Esses elementos passaram a ter mais importância. As pessoas passaram a ter muito mais um olhar atento, não só na sua vida pessoal, como a qualquer questão profissional que se relacionasse com isso. Pode passar. Se puder abrir para mim. Bom, vamos só, então, meus 3 minutinhos aqui do colaborativo, tá? Um modelo empresarial colaborativista pressupõe o trabalho em equipe, orquestrado com inteligência, onde os elementos do grupo focam no resultado do conjunto, doando-se individualmente, sem maiores preocupações com as recompensas imediatas. Isso aqui eu peguei do site, eu sempre ponho aqui a referência, né? Então, vejam, é uma coisa orgânica, é uma coisa... O colaborativo, eu acho que isso é muito importante para eu falar os projetos que eu vou mostrar aqui para vocês, é algo que vem de dentro, é algo que a gente tem envolvido uma causa. A pessoa... E é um pouquinho diferente da cooperativa, que eu já vou falar, tá? Mas aquilo ali eu faço porque eu acredito, eu faço... porque eu tenho um propósito, ele tem uma origem emocional para estar engajado naquele projeto, seja ele o que for, ele está ali porque ele tem esse desejo de se doar para aquela causa. Então, por que, né, as pessoas participam? Para fazer parte de um grupo voluntariamente, né? Então, essa é uma característica do colaborativismo. Ter a mente aberta, né? Então, a gente ter essa... Já que ninguém manda, já que não tem essa hierarquia, todo mundo tem que ser valorizado, né? Aceitar e aprender com os outros. Tem que compartilhar o que tem. Isso é muito diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu profissionalmente, de se dar bem, de eu ser mais sucedido, de hierarquia. O colaborativismo não aceita bem isso, né? E não ter essa recompensa imediata, não é uma coisa onde caiba a ambição dentro desses projetos. Isso tem muito a ver com os millennials, né? Isso também não é uma coisa nova. Esse pessoal ali de 40 a 25 anos, que já não fazem parte da minha faixa etária, né, de lavada, como vocês viram, já foi anunciado que eu tenho 35 anos de experiência com turismo. Então, vocês já sabem que eu não faço parte deste grupo, mas este grupo, sim, é o grupo que está a maior parte do mercado de trabalho, né? E a maior parte da sociedade ativa. Então, sim, eles são importantes, porque se eu quero fazer um projeto colaborativo, eu tenho que pensar que esse é o grupo com quem eu vou trabalhar. E isso está super alinhado com eles, né? O propósito de colaboração está super alinhado. Pode passar? E a gente tem muito, né? Olha só, quem de vocês não usa o Waze? Trouxe só uns exemplos. O Waze é um projeto totalmente colaborativo. As pessoas não têm por que avisar os outros que tem um acidente, que tem um buraco na pista, que aqui está engarrafado. Não, as pessoas fazem isso por ajudar. Ninguém está pago ali dentro do Waze para dar a colaboração. São os usuários que fazem isso. Tem outros programas, a própria Wikipédia, né, eu fui lá procurar.
o Cristo protetor, não está aqui, não está o nome de ninguém. Quem quer vai lá e contribui, tem uma informação relevante, coloca dentro da Wikipédia e, às vezes, é a única fonte de informação que a gente tem de alguma coisa. Ah, ele é confiável? Não, não é 100% confiável, mas muitas vezes, gente, eu que trabalho com pesquisa, só a Wikipédia fala desse assunto. Temos também um negócio muito legal, que é o Fala Cidadão, que nós temos lá em Gramado, não sei se no município de vocês tem, mas também é o mesmo princípio do Waze, né? De encurtar essa distância, porque é impossível para o município estar alerta com tem um buraco, caiu um pedaço de uma parede aqui, interrompeu, isso coloca o cidadão e eles podem. Não estou ganhando nada de ninguém, tá, gente? Estou só dando exemplos aqui. Isso aqui é um aplicativo e é bem interessante, isso agiliza a sinergia, né, com o cidadão. E aí a gente tem que separar, tá? Antes de eu apresentar os projetos, o que é o colaborativo, que eu comentei, né, e o cooperativo. O colaborativo é informal, ele tem uma regra, assim, maleável, as coisas vão acontecendo porque as pessoas vão vindo e vão colaborando, tem uma democracia nesse processo, a gente não rechaça ninguém, porque o cara não conhece, não tem graduação, o jovem fala com o mais velho, é algo mais de se ajudar mesmo, né? E ali no cooperativo, ele é um pouco mais formal, tem regra, aqui tem uma meta, tem uma pegada mais econômica. Quando tem uma pegada mais econômica, à medida que aquilo não deixa de ser o melhor ou o mais interessante, pode ser que a gente se enfraqueça, diferente deste projeto aqui. E isso vai fazer toda a diferença na perenidade do projeto, como os cases que eu vou mandar. Pode passar? Aqui é só um conceito, né? Cooperativa é um meio para determinado grupo atinja objetivos específicos através de um acordo voluntário de cooperação. Pretende melhorar a situação econômica desse grupo, solucionando problemas ou satisfazendo necessidades que excedam a capacidade de cada indivíduo realizar isso isoladamente. Ou seja, muitos dos consórcios também têm esse propósito, né? Aqui é o objetivo, né? Então, a cooperativa é objetiva. Vamos lá. E está aqui a nossa regrinha de bolo nos projetos colaborativos, né? Eu trabalho muito institucionalmente com associações, com os conventions e visitors bureaus, que são organizações empresariais que representam as cidades. O convention, ele agrega todas as atividades do turismo do município. E ali é uma rede empresarial multissetorial. E lá no convention, assim como eu tenho certeza que nas prefeituras, chegam um monte de ideias. Ideias é a coisa que as pessoas mais têm. O grande desafio é a gente transformar essas ideias em projetos. Ok, a gente até consegue. Sabe aonde a gente trava? Aqui. De tem um projeto? Beleza. Quem vai bancar ele? Quem é a pessoa que bate e diz assim, é meu, está comigo, eu vou coordenar, eu vou levar isso aqui, que é dois, três, um grupo, é um grupo muito pequeno, mas são as pessoas que efetivamente vão dar o pulo do gato, de tirar essa ideia que se tornou sim num projeto e vão ser os iniciadores. A gente trava aqui. Depois, esse iniciador acaba achando os apoiadores chaves. E aí, isso, claro, que reverbera. Isso se espalha pela cidade até chegar na comunidade. A comunidade está lá na ponta, gente. A comunidade, ela só se envolve com este projeto se a gente conseguir ter dessa forma. O iniciador é da comunidade? Pode ser. Mas mesmo dentro da grande comunidade, nós vamos ter aquelas pessoas que vão influenciar e que vão aumentar esse projeto. Pode ir lá. Então, nós vamos voltar de novo nessa receitinha, tá? Por que sai a ideia? Ou é uma oportunidade, um sonho, um desafio, uma necessidade, tem N razões, mas essas aqui são as mais frequentes, tá? E são as ideias, e para mim, tanto faz. Ideias que são um sonho também são capazes de promover muito desenvolvimento econômico, desde que a gente faça isso de uma forma ordenada. Vamos lá para o nosso estudo de caso. Agora eu vou aplicar tudo isso que eu falei.
projetos indutores de desenvolvimento. Eu estou morando nesta cidade, não sou de Gramado, estou morando na cidade do Natal. E realmente, assim, os números, eu trouxe para vocês aqui os números de 2019, 7,4 milhões de superávit, 81 dias de eventos, mais de 2 milhões de pessoas, 4 espetáculos pagos, pelo menos um por dia, né? Realmente, é um Natal, gente. Um Natal que em 2019 se tornou 81 dias, e que eu não vou dar spoiler, porque eu vou contar a história, não vou contar, mas eu vou mostrar a história para vocês. E este ano, com a mais absoluta certeza, vai bater todos os recordes. Todos os recordes. A cidade que vivia 90% do turismo e que teve um horror no primeiro semestre de 2020, né? Quase fechando, não tem de onde sair receita, e que nós conseguimos virar este jogo, e nós estamos falando do ano seguinte. Eu não tenho ideia, mas agora tudo isso exponencializou. Vocês podem entrar, isso aqui é a página do Natal Luz de Gramado, é a página oficial, e podem ver a quantidade de eventos novos. Antes nós tínhamos eventos de quinta a domingo, para permanecer as pessoas, agora tem eventos todos os dias e várias atividades. Mas isso que vocês estão vendo aqui é a pontinha do iceberg. Eu recebo muito benchmark em Gramado de prefeituras, de Sebrais, enfim. Vamos lá em Gramado ver qual é o segredo. O segredo, gente, não está aqui. Pode passar a próxima para mim? O segredo do Natal e de outros projetos, esse aqui é só o que eu estou comentando hoje, é a história. É aonde ele começa. Como é que ele foi concebido. E se vocês quiserem ver qualquer projeto, volta no tempo. Volta no tempo que a gente tem essas respostas. Pode passar? Esse aqui é um vídeo que foi feito para os 25 anos do Natal Luz. E ele é um documentário. Eu vou deixar essa apresentação depois para vocês. Este documentário está ali, o link. Ele foi uma iniciativa do Luciano Pessim, que foi o idealizador do Natal Luz. Aquela pessoinha que eu falei que falta, ele teve a ideia, ele teve, sim, existia uma necessidade, como vocês vão ver. Gramado era uma cidade que não tinha, que quando chegava o verão, não tinha porquê, porque, afinal, era a Europa brasileira. E nós não, né, porque eu não morava lá nessa época, a cidade tinha um problema muito grande de queda na arrecadação do turismo que eu sustentava. E tinha que achar alguma coisa para reter essas pessoas, né? Então, tinha uma necessidade por trás disso. E aí, o Luciano vai contar, porque ele narra, não é somente ele, é a iniciativa dele, a celebração, né? Ele não está mais no poder, isso aqui foi... já é um vídeo que celebrou os 25 anos, né? Já tem 10 anos, pelo menos, esse vídeo, mas tem um relato histórico e tem outros personagens que vão falar também. Então, é um vídeo de 1 hora e eu recortei os trechos exatos dos segredos para vocês. Aquilo que nós vamos falar de envolvimento de comunidade, nós vamos falar de sustentabilidade, lá 10 anos atrás. Nós vamos falar de ideia e de grupo de trabalho, e depois a gente vai falar um pouquinho aqui do Cristo Protetor, tá bom? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho aí de paciência, porque a gente vai intercalar entre um e outro, mas foi só para facilitar, porque eu achei que vocês não iam ver 1 hora de vídeo, né? Mas então tá aqui, ó, 10 minutinhos, recortadinho, alguns pontos, e depois a gente volta a comentar. Pode botar o primeiro. Está aqui o Luciano Pessim. Pode botar o áudio? Começa de novo ali, por favor, senão vai perder. Não, está tudo certo. Bom, enquanto isso eu vou falando. Então, o Luciano, ele assumiu, né, a Secretaria de Turismo e assumiu a Secretaria de Turismo com este desafio. E claro que naquela época, gente, não tinha verba nenhuma.
não tinha verba disponível para fazer os investimentos. Deu? Então vamos lá, deixa ele contar. Teoricamente um grupo. E dentro desse grupo eu fui designado para ser secretário de turismo. Nós tínhamos um desafio, que era inovar, fazer uma série de coisas. Gramado vinha de um processo de transformação de uma cidade de veraneio para uma cidade de turismo. E me lembro bem que na década de 80, 85, 84, até 88 por aí, a gente dava férias coletivas em períodos que hoje são considerados de altíssima movimentação para a gente. E houve um período, então, que a gente, em dezembro, por exemplo, eram meses preocupantes, porque é um mês de muita sobrecarga, 13º, férias, enfim, né? E era um mês de baixa movimentação. As pessoas vinham para cá para veranear e, de uma hora para outra, a cidade começou a criar eventos. Onde surgiu a luz. A cidade começou a se despontar para o turismo. Essa foi a base de Gramado para que Gramado começasse a crescer dentro do turismo. A ideia, na época das pessoas que criaram essa festa, era que com essa festa se poderia captar recursos através de patrocínios e automaticamente começar a divulgar a cidade de Gramado. E essa festa, o que era a festa? Era a festa de Hortência, né? Hortência, a flor símbolo de Gramado, né? Que tinha em toda a cidade. E o que se fazia? Se escolhia uma rainha, se fazia o baile de coroação da rainha e se fazia o desfile da rainha. É um evento que começou com não mais que uma procissão. Essa procissão teve um pequeno diferencial. Teve junto da procissão, como muita cidade do Brasil faz, teve uma orquestra sinfônica, tocando músicas clássicas. Quer dizer, um diferencial, quando poderia ser uma música, com todo respeito, uma música nossa, gaúcha, aqui, ou coisa assim, que seria mais... Mas não, foi o diferencial exatamente para um bom maestro, um cara com uma cabeça muito boa no sentido de enxergar as coisas. E o Eleazar de Carvalho, indiscutivelmente, teve essa visão de fazer essa parceria conosco. O maestro, de cara, entendeu a ideia e disse: ilumine a cidade que a música eu levo e faço. Então a ideia dele era fazer um grande concerto e com um grande coral. Então começamos a entrar em contato com os corais através das prefeituras dos municípios, mandando as partituras para que ensaiassem, para que viessem para cá. Então, e reunimos na época algo como 500 pessoas, que seriam 10, 12 corais, uma coisa assim. Também era uma novidade porque era a primeira vez que a orquestra ia se apresentar ao ar livre. Na época, uma orquestra, uma coisa muito complicada para sair ao ar livre, com seus violinos, Stradivarius, era uma coisa complicada. Montamos um palco, como Eleazar queria, na frente da igreja. Eu cantava todas as peças, né? Inclusive peças que estavam fora, como Ave Maria de Gounod, Panis Angélicos, um pouco com o coro Aleluia de Handel, né? Como dizia Eleazar, Aleluia não de Handel, e de Handel. Pessoas que nunca tiveram uma aula de canto, então havia até pitoresco. Uma senhora me disse: eu não consigo cantar como a senhora quer, mas eu vou me esforçar para cantar neste evento. A vinda dos corais teve uma surpresa muito grande. Cada cidade que veio... Bom, esse é o primeiro trecho, tá? Entenderam? Uma ideia, uma necessidade, criaram tudo muito organicamente, era só uma festa de escolha de rainha, que começaram a colocar um componente, que era uma orquestra, chamaram um grande apoiador, que era o Eliezer de Carvalho, para fazer uma coisa diferente, que era uma apresentação da OSPA ao ar livre, e que, a partir dali, enviaram para as cidades vizinhas as partituras, e essas pessoas viriam à cidade. 0, gente.
nós estamos falando de zero dinheiro. Nós estamos falando de um envolvimento de uma comunidade, de fazer parte para fazer um grande show para eles mesmos. Este era a proposta, porque aí você consegue trazer, a população se sentiu importante. Era ela que ia fazer o show era dela para ela. Este era o início. Pode botar o segundo trecho lá para mim, por favor. Então, tá ali, ó, o liderança, o apoiador-chave, né? É o segundo trechinho, né? E os influenciadores, os próprios corais. Vamos lá, a segunda parte. Era um conceito muito bonito, porque ele tinha, entre uma música e outra, declamações de poemas, e fogos de artifício. Foi uma coisa muito emocionante e realmente saiu com uma marca registrada. Vamos dizer, começamos o Natal Luz muito forte. Deus te escolheu para nascer no teu seio, Salvador. Serás recebida um dia na frente dos serafins. Também serás traspassada com espada de 7 dores. Aí, molhou tudo. Caiu um toró, assim, molhou. Disse, não, eu vou desligar as câmeras, porque vai dar curto-circuito nas câmeras, vai torrar todo o meu equipamento, vou desligar, entrou água para dentro do equipamento, senão não tem condições. O maestro subiu numa mesa e disse, olha, nós viemos aqui apresentar um grande espetáculo. Choveu, e eu proponho que nós voltássemos na próxima semana para apresentar, porque esse espetáculo é muito grandioso, e convidou a todos para cantar Aleluia de Handel dentro do pavilhão. Então foi uma coisa muito emocionante e fez com que as pessoas todas, esses corais todos e a orquestra toda, voltassem no próximo sábado e apresentassem o grande concerto, que foi um sucesso. Ali talvez muitos desistiriam, né? Fizemos tanto, né? Nos empenhamos, foram feitos gastos e agora, quem sabe, Deus não cooperou conosco, né? E não evitou essa chuvarada. No ano seguinte estavam lá de novo e tantos anos se passaram e o Natal Luz hoje está aí. Então foi um momento, um episódio triste, mas que não derrotou. Entenderam que deu tudo errado? Que a primeira vez que a OSPA saía para uma apresentação ao vivo, choveu? E aí o que as pessoas fizeram? Era o evento deles, gente. Eles ensaiaram, eles se prepararam, todo mundo voltou. Isso num evento econômico não acontece. Ainda vão botar multa, talvez. Mas o evento era da comunidade, eles conseguiram tocar o coração das pessoas. Voltaram, e quando voltaram com mais gente, porque isso é aquela capacidade que o marketing nunca conseguiu derrubar, que é a indicação do amigo. Não interessa a ação promocional que a gente faça, a indicação do amigo, aquele cara que tu confia, bate qualquer coisa. E hoje as mídias sociais não são diferentes disso. A gente vai ver a nota do cara no Booking, no TripAdvisor, o que as pessoas estão falando? É a indicação do amigo. A gente conseguiu converter a indicação do amigo. Mas isso aconteceu porque a comunidade era dona do evento. Eles eram donos. E está aí, esse é o segredo. Este é o segredo. Ele é um evento de comunidade e continua sendo um evento de comunidade, que as pessoas são convidadas a ver o evento da comunidade, mas a comunidade está lá. Mas não vou dar o spoiler para o final. Terceiro trecho. Isso é a segunda parte, que o evento cresceu muito, gente. Aí passamos para uma segunda fase, né? Uma segunda fase que eu diria uma fase onde, além do concerto, as coisas começaram a crescer. Já não era mais um concerto, e sim 2 concertos. Tinha um concerto num dia, um concerto no outro dia, porque num dia só vinha 100 mil pessoas para Gramado. Gramado é uma cidade de 30 mil habitantes, não cabia. Então, começou-se a criar várias ações. Criamos uma árvore cantante, que era um coral em forma de árvore, né? Alguns atrativos pequenos, fizemos algumas apresentações do presépio vivo,
né, em frente à igreja e assim por diante. Começamos já a criar 2 concertos, trocamos o espaço da apresentação do grande concerto na frente da igreja para o lago, que tinha mais espaço, que as pessoas podiam assistir melhor, né, com o lago de fundo muito bonito, que podia ser feito mais ações e mais interação junto ao público. Teve um momento em que o Eleazar, também com aquela cabeça maravilhosa dele, disse: olha, esse concerto desse ano nós vamos criar já no lago uma balsa, e eu vou colocar nessa balsa 3 pianos de cauda. Tá? Então construímos uma balsa com tonela, não sei o que, botamos 3, mas esse troço vai afundar. E o maestro disse: Luciano, eu sou nordestino, balsa não afunda. Pode parar. Então colocamos 3 pianos, nesses 3 pianos. Pode parar. Então, cresceu o evento, distribui na cidade, ampliou, divide, fica mais um dia, o cara tem que dormir, e inovação. Porque um evento que acontece todo ano, ele tem que ter algo novo. Eu tenho que dar motivo para as pessoas: já conheço esse evento, já fui. Não, esse ano tem que ser de novo. Ou você tem que mexer nele. Então, são os problemas bons, mas são os problemas da irradiação daquela ideia. Então, neste momento, este evento, que era uma coisa de comunidade, ele, a partir da sua primeira edição, eles já têm que ser pensado aí com um cunho de cooperativa. A essência é nós termos o coração da comunidade. O coração da comunidade estava ali. E ele não pode crescer sem esse DNA. Se ele crescer sem esse DNA, ele se perde. Mas à medida em que a gente viu o problema que estava criando, a cidade estava com um problema. Por quê? Porque ele não foi pensado como um negócio, ele foi pensado como um evento de comunidade. E aí a gente teve que ser feito este planejamento. Vamos distribuir, vamos aumentar, vamos botar uma atração na sexta, outra no sábado, outra no domingo, que já emenda, o cara vai ter que sair segunda-feira de manhã cedinho para Porto Alegre. E este olhar econômico. Pode passar? Só tem mais 2 trechinhos, e são pequenininhos. A mulher do Eleazar, que era a Sônia Muniz. No terceiro trecho. É o próximo. Pode passar o próximo. Tá. O próximo são algumas soluções de quem não tem dinheiro, né? Eu brinco, a questão da sustentabilidade hoje, usem esta desculpa, porque quem não tem dinheiro tem que ser sustentável. Eu, particularmente, o meu escritório inteiro está ali na mão daquele menino, né? Que ele, para mim, era um menino. Tá? O meu escritório inteiro. Eu não pego papel, gente. Não pego papel. E eu, já falei, eu tenho 35 anos de turismo, e imagino os mais novos do que eu. Os papéis se tornaram extremamente obsoletos na hora da promoção turística, quando eles estavam trancados dentro das suas respectivas caixas, nos escritórios que também estavam vazios. Folder, gente, aproveitem a transformação digital. Folder, só aquilo que é absolutamente essencial. Nós hoje precisamos da palma da mão. E ainda a gente tem a desculpa, para não ficar chato, que nós somos sustentável. Faz o PDF, põe no site, o cara que se quiser imprimir, ele imprime na casa dele, o culpado pelas árvores que vão ser derrubadas é ele, não são vocês. Hoje, as empresas, as organizações têm que sim pensar nisso, que a comunidade está olhando. E a comunidade já entendeu que isso gera muito custo. Ah, mas o pessoal gosta de folder. O mesmo pessoal que você diz que gosta de folder só faz videochamada de WhatsApp. Meus parentes, todos de 80 anos ou mais, ninguém mais me telefona. É chamada de vídeo de WhatsApp. Vocês perguntaram para eles se eles vão levar o folder? Fotografa. Está aqui, ó, tem um folder, fotografa. Então, cuidem disso, né? E Gramado já teve esse olhar de sustentabilidade lá no início desse processo, de cuidar, porque ele acabou de falar 100 mil pessoas numa cidade. Gera o quê, gente? Lixo. Muito lixo. 100 mil pessoas de uma cidade de 30 mil que não está preparada para isso, nós temos que cuidar disso também, né? Deste olhar, e porque as pessoas estão atentas. Pode passar. Se identificar dentro do desfile, sentindo que aquilo tem cheirinho de Natal. Maravilhoso!
Lindo, lindo, uma coisa inacreditável. Espetáculo. Muito lindo, muito lindo. Muito bom, uma magia. Muito bom, maravilhoso. O Natal em si, não que ele seja um negócio, o Natal não visa lucro como evento. O tamanho dele é o tamanho da sua captação, o tamanho do seu recurso. Quanto mais recursos nós pudermos captar, mais recursos nós temos para investir no negócio. E foi aí, nessa época também, que, juntando essas dificuldades todas de execução, de pagar coisas importadas, quer dizer, por mais barato que fosse, era investimento, que caiu nas nossas mãos um projeto de reciclagem de garrafas PET. Tirar hoje de uma garrafa, isso que vocês estão vendo, que esses lustres de cristal, flores, árvores, guirlandas, essas coisas, pinhas. Hoje, assim, eu imagino assim, que é limitado por um lado, o que tu pode fazer com uma garrafa, mas a criatividade é ilimitada. É um projeto que também é o ano inteiro. As crianças de todas as escolas municipais de Gramado ficam o ano inteiro recolhendo as garrafas PET, concentrando nas suas escolas, onde os professores fazem trabalhos de educação ambiental e artístico com essas crianças. E essas garrafas são levadas para o nosso pavilhão central e são manipuladas por artesãos que muitas vezes são tios, primos, pais, colegas dessas crianças, então é uma questão familiar mesmo. E eles ficam o ano inteiro sob a coordenação da Marlene, que é a responsável por toda a decoração do Natal Luz, desenvolvendo novas técnicas de decoração. E todos os adornos que nós temos na cidade são feitos por esses artesãos com as garrafas coletadas pelas crianças. E assim, os visitantes não percebem que é PET, a não ser que alguém diga ou que chegue muito perto para realmente matar a curiosidade, porque é muito bem feito. O trabalho dos artesãos e da Marlene é uma coisa absurda. Então, isso gera uma economia absurda para o evento, porque realmente é mais econômico confeccionar a própria decoração. Fora a questão ambiental, que nem se fala, desde o início do projeto foram mais de 2 milhões de garrafas que foram tiradas da natureza e transformadas em enfeites. E fora a inclusão social, né? Geração de emprego, renda, parte artística, educação ambiental nas escolas, um projeto muito bacana. Nós tivemos um retorno enorme, que fazia uns 3 anos que a gente não tinha, de garrafa PET, de chegar uma das crianças, que foi a que ganhou, no caso, o concurso, porque a gente faz um concurso interno entre as escolas, que chegou a arrecadar 16 mil garrafas. Uma criança só. 16 mil garrafas. Então, todo um trabalho que desencadeou, né? Então, não só a reciclagem, como também a inclusão social, porque a gente, né, teve toda a geração. Hoje não é mais esses recursos, até porque se tornou muito maior, né? Mas isso até os 25 anos, né, na comemoração existia. E foi como começou, numa época em que não tinha dinheiro. E tem aqueles recursos que a gente usa, a competição das escolas, agrega uma educação ambiental, coloca também uma premiação para quem arrecadar o maior número de garrafas. E vocês viram, uma criança, 16 mil garrafas. E isso não só as garrafas PET, como vários outros elementos da natureza que a gente pode converter. O último, é o último trechinho, né? O último. Também a parte religiosa, eu acho que ganhou muito, quer dizer, a oportunidade para o cidadão se extravasar, de enxergar aquilo ali, vibrar, ver um desfile, por exemplo, se lembrar do tempo de criança, quer dizer, aquelas coisas eu acho que é uma coisa fantástica. São essas pessoas? Uma época que nós trazíamos as pessoas de fora para fazer um concerto. Hoje nós investimos aqui. As pessoas daqui são os nossos concertos, são os nossos artistas, são as nossas pessoas. Né? Eles têm que aprender cada vez mais, eles têm que ser atores, cantores, pintores, escultores, né? Bailarinos e assim por diante, que nós estamos ensinando dentro da comunidade.
Vamos pegar esse povo daqui e vamos ensinar o povo daqui, vamos ensinar o nosso povo, a nossa mão de obra, e vamos transformar, construir a mão de obra na Taús. A escola é um sonho. Eu acho que é o sonho de todo artista. A Escola das Artes surgiu ano passado. É atualmente o projeto que eu considero mais inovador dentro do evento. Nós plantamos uma semente que a gente ainda vai ver muito fruto. Um projeto de inclusão social através da cultura. E muito mais do que isso, é um projeto que nasceu para tentar encontrar talentos na comunidade que possam ser desenvolvidos e aproveitados tanto no evento, quanto a gente formar artistas para a vida, né? E no fim do ano, nós fizemos a formatura, então, de 138 crianças, e seria somente uma amostra, uma pequenininha amostra para os pais virem assistir, em torno de 400 pessoas para prestigiar. E em menos de uma semana a mostra virou um grande evento, porque a Xuxa então aceitou ser a madrinha das pessoas dessa escola. Só que como eles estavam gravando especial de fim de ano, do Natal, ela tinha um cronômetro exato, ela tinha 15 minutos para ficar, para chegar e para sair. Então a gente teve que num dia transformar uma pequena mostra, uma super produção. Sensibilizou. Quanto custa a Xuxa? Quanto custa a Xuxa? A Xuxa foi. Por quê? Porque tem coração, tem causa, um trabalho das crianças que você envolve. Então, isso, gente, é uma cadeia de benefícios que, quando a gente trabalha desta forma, envolvendo a comunidade, a gente consegue acionar. Pode passar o slide para mim? Então, tivemos uma ideia, que foi tivemos uma necessidade neste evento, que era ocupar dezembro, que era um mês, né, difícil. Tivemos uma ideia, que foi o Luciano indo para as paradas da Disney e vendo o desfile do Natal e os shows da Disney. Isso se transformou num projeto, pode passar. Teve um líder influenciador, o secretário de turismo, que tomou para si, e que não precisava ser o secretário, poderia ser um vereador, né? Aliás, o vereador poderia estar lá na ideia, ou viabilizando a transformação da ideia num projeto. Pode passar. Teve um super apoiador, que foi o maestro Eliezer de Carvalho, que comprou a ideia e se propôs a ajudar gratuitamente. Pode passar. Trouxe um diferencial. Aquele evento tinha uma coisa única, que só ele ia acontecer, que era a OSPA se apresentando ao ar livre, e que deu tudo errado, né? Isso só deu um apelo a mais. Teve os apoiadores chaves, teve os empresários, teve a Câmara, teve a equipe de governo que ajudou. Pode passar. E os influenciadores, né? Os empresários começaram a decorar a cidade, e eles vendiam e fizeram apelo à comunidade, para a comunidade decorar a sua casa. As luzinhas naquela época não existiam, eles montavam as luzinhas e vendiam para a comunidade comprar. E, por fim, teve esse envolvimento, né, como vocês viram, que é a própria comunidade que passou a ser capacitada. Então, isto, gente, isto não é a ponta do iceberg, isso é a base do iceberg deste evento magnífico, que é o maior do Brasil, o que mais dura, o que mais rentabiliza. Houve um trabalho todo orgânico por baixo disso, e ainda hoje, para você que me perguntou, sim, a comunidade é remunerada pelas apresentações. Isto só foi possível, eu não estou ao par de como quanto custa isso hoje, mas a partir do momento em que o evento passou a ter receita, esta receita foi proporcionalmente dividida. Pode passar? Então, em tudo, gente, quando a minha mensagem, assim, tem que ter uma causa. Um projeto que não tem causa, ele não vai conseguir sensibilizar as pessoas. Eu que trabalho direto com turismo, se é alguma coisa só meramente econômico, não sensibiliza as pessoas. Isso não vai trazer esse envolvimento que a gente precisa. Pode passar. E aí nós temos essa obra maravilhosa, que cumpriu exatamente esse processo. Aliás, prefeita, que oportunidade, né, que nós temos agora, e esse problema bom, como eu falei. Então, nós tivemos exatamente este processo nessa cidade. Pode passar? Nós tivemos uma ideia, peguei as informações no site, se eu estou cometendo alguma gafe, me diga. Tivemos uma
uma liderança, um iniciador que se comprometeu, tivemos apoiadores-chave, que foi a Associação dos Amigos do Cristo, tivemos influenciadores, mídia e patrocinadores, né, que começaram a viabilizar esse ordenamento. Aliás, eu vim aqui para prestar assessoria para a Associação dos Amigos de Cristo por meio do SEBRAE, que é um apoiador deste projeto, e nós temos hoje um trabalho de comunidade que está viabilizando esta obra por meio de doações. Gente, esse caso, eu não sei se ele é único, mas ele é muito singular. Então, também vocês têm esse diferencial, que ser uma obra completamente colaborativa e que já está dando um impacto incrível nessa cidade, né? Então, é exatamente a mesma receita de bolo. Quando vocês olharem para um projeto, primeiro, se ele tem causa, se ele tem coração, como que as pessoas vão se identificar, como que elas vão se enxergar nesse projeto, para vocês verem a questão da dimensão. Não pode, eu vou ter lucro. Ok, dedica uma parte, qualquer coisa, dedica para alguma atividade social. Ele tem que ter uma pegada nesse sentido. Nesse caso, fé, confiança na colaboração da comunidade, gratidão e visibilidade, essas eram as causas desse projeto. Esse projeto do Cristo nasceu por conta disso. Ele foi ancorado em causas. E essas causas conseguiram mobilizar essa movimentação toda. Para encerrar, minhas recomendações, então, os senhores, como os gestores. Cuidem com um carinho, uma atenção. Eu sei que vocês são muito receptores de ideias. Eu imagino que toda semana, todo dia, deva ter alguém batendo na porta com alguma ideia. Que vocês consigam pedir que essas pessoas primeiro transformem essas ideias em projetos, mas que seja um pré-requisito desses projetos. Que esta ideia dele já venha com este ingrediente, porque é o cara que domina o assunto, não são vocês. Não sei que tipo de projeto eles vão, mas de que forma que eu consigo potencializar, que eu consigo reverberar este projeto e aumentá-lo. Só quando as pessoas se enxergam nele, têm esse pertencimento, este projeto terá perenidade. Pensem e priorizem, senhores, esses projetos indutores do desenvolvimento, porque nós sabemos, nós do turismo, de eventos, a gente sabe o quanto a gente compete, né? Com vários outros projetos. Mas lá na secretaria, eu trabalhei no Ministério do Turismo, e em determinados momentos... Desculpa, pode passar mais um. Desculpa, volta. Ali nos eventos. Eu trabalhava no Ministério do Turismo e, de seguidamente, a gente tinha reuniões, eu trabalhava na Embratur, na verdade, com os outros ministérios. E aí o povo indignado, como assim? Nós vamos destinar dinheiro para o turismo, e a saúde, e o transporte. Eu disse, tá bom, quem paga a conta? Quem pode pegar este dinheiro e exponencializar este dinheiro? Quais são os ministérios daqui que têm esta capacidade? Então, às vezes, sim, a gente sabe que existem situações emergenciais, mas aquilo que não é emergencial, a gente tem que investir. Os eventos e o turismo têm uma capacidade de multiplicação em curtíssimo prazo. Evento, mais ainda, em 6 meses a gente põe de pé um evento. Então, aí eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, um olhar carinhoso, justamente para essas atividades, que não são só isso, arte também, né? Nós temos a cultura também, mas olhem quais são os projetos que são capazes de pagar todas as contas. O turismo paga todas as contas de Gramado. 100% das contas do Gramado, e começou ali, numa situação que eu acho que quase todos os municípios têm, numa crise, num problema, e que foi feito todo colaborativo, desde o seu início, e na sua primeira edição, chamando as prefeituras do entorno, tinha 1.500 pessoas, e um evento que deu errado, e que no ano seguinte, justamente porque deu errado, teve mais gente. Então, não é diferente.
essa situação é aplicável em qualquer lugar. Tragam a comunidade para dentro desses projetos e muito carinho com esses dois setores, porque eles realmente podem exponencializar. Meu desejo é que vocês sejam esses iniciadores desse projeto, e aí fica só a minha provocação. Muito obrigada.